Muito boa tarde. É a segunda vez que entro nestes espaços do Conselho e que estou nesta sala e faço com um enorme prazer. A primeira vez foi no dia 21 de outubro do ano passado para assistir a um momento histórico na região e nesta cidade e neste Conselho do Funchal, que foi a tomada de posse do Presidente Paulo Cafofo. E hoje aqui venho a prestar a minha homenagem a todos os habitantes deste Conselho e verificar que as causas que levaram à eleição do Presidente Paulo Cafofo continuam a ser concretizadas no dia-a-dia. É a altura também de reafirmar a importância da autonomia do poder local. A autonomia na região autónoma da Madeira só tem sentido se também corresponder ao respeito pela autonomia do poder local. E a autonomia do poder local é a autonomia perante todos os poderes da República, mas também os poderes regionais. E só entende verdadeiramente a autonomia da região quem é capaz de concretizar e respeitar a autonomia do poder local. A autonomia não tem cor, a autonomia não é laranja, a autonomia é plural, é um arco-íris de todas as cores. E a autonomia só convive com democracia, não convive com despotismo. E por isso todos os poderes locais, independentemente das opções políticas dos presidentes de Câmara, devem ser respeitados e devem ser valorizados. E é isso que se espera do poder regional e do governo regional. Mas quero aproveitar também este momento para dizer que considero que também é a altura de se fazer uma mudança no Centro Internacional de Negócios da Madeira. Eu considero que a sediação de empresas nesse centro internacional deve ter como critério o investimento na região e a criação de emprego. As empresas que estão sediadas, mas que não criam um posto de trabalho na região, que não criam investimento na região, não devem ter qualquer benefício fiscal. E aproveito também para defender que a gestão desse Centro Internacional de Negócios deve ser feita por uma sociedade com capitais totalmente públicos, sociedade da região. Isto é, o dinheiro que daí é gerado deve ser exclusivamente empregue na região autónoma da Madeira. Ontem Alberto João Jardim pediu um referendo por mais autonomia, não uma reivindicação independentista. Que comentário é que faz? A autonomia da Madeira precisa de uma mudança do poder regional. Mas defende o referendo como defende o Dr. Jardim, já que ele diz que as instâncias em Lisboa parece que não entendem esta reivindicação da Madeira. Se for Primeiro-Ministro um dia de Portugal, é capaz de pôr a referendar a autonomia da Madeira? Aquilo que eu farei como Primeiro-Ministro de Portugal é respeitar a autonomia da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores. Dando mais poderes, por exemplo? É necessário respeitar a autonomia. Sabe que eu liderei o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que celebrou um acordo no ano de 2004 para que ficasse na Constituição o reforço da autonomia da região autónoma da Madeira e da região autónoma dos Açores. Neste momento a autonomia precisa de responsabilidade e aquilo que é necessário para que exista mais autonomia na Madeira é uma mudança do poder regional. Acha que chamar simpatizantes para estas eleições primárias pode ser prejudicial para si? Porquê? Em termos de votações. Mas porquê? Se poderia ser, não é? Já que os dados estão equilibrados em relação aos militantes do partido, das intenções de voto. Desculpe, mas eu fiz uma abertura enorme do sistema partidário. Pela primeira vez em Portugal, há um partido, neste caso o Partido Socialista, que eu lidero com muito orgulho, que abriu a escolha do seu candidato a Primeiro-Ministro à participação dos simpatizantes. Mais de 150 mil portugueses inscreveram-se, derrotando aqueles que hipocritamente achavam que os portugueses não estão interessados em participar. Isto é uma grande vitória, é a primeira grande vitória. E aquilo que eu tenho verificado ao longo de todo este país é uma adesão permanente e constante ao projeto de mudança que apresenta aos portugueses. Ainda ontem senti isso nos Açores, hoje senti isso na Madeira e continuo a sentir em todos os locais e todas as terras do nosso país. O país precisa de mudança na forma de fazer política, separando a política dos negócios e mudança no caminho e no rumo para Portugal, colocando a prioridade na criação do emprego e do crescimento da nossa economia. Sem a economia a crescer, nós não conseguimos criar emprego, nós não conseguimos garantir a sustentabilidade das funções sociais do Estado e garantir um equilíbrio saudável das contas públicas. Doutor, neste momento decorre ainda, está sob investigação e em segredo de justiça, o processo sobre a dívida oculta da Madeira, o chamado processo Cuba Livre. Os madeirenses para o ano vão ser chamados às urnas, pode haver até eleições antecipadas, nunca se sabe. Acha que os madeirenses
têm o direito de saber o resultado dessa investigação antes de serem novamente chamados à saúde. Isto foi considerado pelo então PGR um processo de grande urgência para que houvesse responsáveis ou então arquivamento. Como é que é possível irmos novamente a eleições sem saber o resultado deste processo? Como sabe, eu faço uma separação entre aquilo que é a justiça e o que é a política. Portanto, respeito o funcionamento da justiça e não vou emitir nenhuma opinião sobre essa matéria. Aquilo que eu considero relevante é que toda a verdade em processos que envolvem recursos públicos tem que vir ao de cima e deve ser do conhecimento dos portugueses. Os portugueses estão fartos de inquéritos que não dão em nada. E eu considero que é fundamental, os portugueses exigem saber toda a verdade de todos os processos, sobretudo daqueles processos que estão relacionados com o envolvimento de dinheiros públicos. É que há 4 anos os madeirenses foram às urnas sem saber que a seguir haveria um plano de resgate. E a minha questão é, vão novamente às urnas sem saber as consequências dessa investigação? Como sabe, eu tive a oportunidade, no que diz respeito ao plano de resgate, de afirmar que era importante que todos os madeirenses soubessem qual era a dimensão da dívida na Madeira e quais as consequências que havia daí da má gestão do governo regional. Na altura, bati-me para que se soubesse antes dessas eleições, inclusive estive aqui na Madeira e desafiei o Primeiro-Ministro a vir cá, coisa que ele não fez, e que explicasse isso aos madeirenses, e depois os madeirenses votaram e a seguir à eleição é que receberam a fatura daquilo que é a irresponsabilidade e da má gestão do PSD na Madeira. Doutor, qual é o seu comentário em relação à notícia do Expresso de que haverá entendimento no Governo para baixar a sobretaxa de IRS no próximo ano em 1%? Nestas coisas, com este Governo, todos os cuidados são poucos. E por isso o melhor é esperarmos pelas decisões do Governo. Porque se há uma coisa que caracteriza este Governo, é dizer uma coisa e fazer outra. E em relação aos impostos, já ouvimos de tudo, inclusivamente de vários membros do Governo. Portanto, o melhor é esperarmos para ver. Não acredita então numa descida de impostos no próximo ano? Já respondi à pergunta. Doutor, falta uma semana para a eleição. Ao fim e ao cabo, há mais 8 dias para fazer campanha, mas num primeiro balanço que pudesse fazer, acha que o PS tem crescido com alguma troca de opiniões que tem havido entre o senhor e também o Dr. António Costa? O PS cresceu do ponto de vista democrático? Eu compreendo a sua pergunta, mas vamos deixar isso para os analistas. Neste momento a minha função é trabalhar até ao último dia para merecer a confiança do maior número de socialistas e de simpatizantes para o projeto de mudança que apresento para o país. O Dr. António Costa disse só que não ia mais responder a qualquer ataque da sua parte. O senhor também não vai fazer mais nenhum ataque ao Dr. António Costa? Eu estou nesta campanha como sempre estive, dizendo aquilo que é preciso dizer para garantir aos portugueses que o projeto de mudança e de separação entre a política e os negócios e de criação de condições para colocar o nosso país a crescer se vai concretizar em Portugal. Portugal precisa de uma mudança profunda. Há uma crise de confiança no regime. Há uma desconfiança cada vez crescente em relação à política, às instituições de governo, ao sistema de justiça, ao sistema de supervisão e de regulação do sistema bancário em Portugal. Os portugueses precisam ter razão para confiarem. E por isso, este projeto de mudança que eu apresento aos portugueses é um selo de garantia para que se processe uma mudança em Portugal, no rumo e na forma de fazer política. Muito obrigado. Sim. É que daqui a pouco é uma entrevista coletiva e eu logo tenho que falar também. Esta situação que se passa no PS Madeira é transponível para o PS, no PS Nacional, é transponível para o PS Madeira? Já tive a oportunidade hoje de responder a uma entrevista. Sim, mas nós somos. Muito bem, mas já tive a oportunidade de dizer, eu sinto muito bem que o Partido Socialista está bem entregue aqui na Madeira. E mais, devo-lhe dizer uma coisa, esta liderança do Partido Socialista na Madeira conseguiu um feito histórico, com a colaboração de muitas pessoas, de independentes, de pessoas que se juntaram ao Laboratório de Ideias e Propostas de Portugal e conseguiram uma vitória fantástica o ano passado nas eleições autárquicas. Portanto, há uma estratégia que está vindo a ser vencedora também e uma alternativa que tem vindo a ser afirmada aqui na Madeira. Doutor, o que é que escreveu ali? Eu fui quase É que eu tenho também a letra um bocadinho... É que esta Câmara nem é do PS, visitou uma Câmara que não é do PS, deixou ali um testamento. Podemos saber o que é que escreveu? Sim, com todo o gosto, até posso lê-lo. Está bem? Muito bem. Mas se me permite, antes de ler, eu não justificando aquilo que escreveu, é com muito gosto e muita honra que recebo aqui o secretário-geral do PS e abordando a questão de esta não ser uma Câmara do PS, é preciso lembrar que esta foi uma Câmara
na qual eu encetei como cabeça de lista um projeto que foi liderado pelo Partido Socialista da Madeira. Envolveu outros partidos, mas o Partido Socialista foi aquele que, na verdade, o maior partido desta coligação e o partido que maior contribui para a vitória e para a mudança aqui na Câmara Municipal do Funchal. E não posso deixar de realçar o papel que teve o secretário-geral, o António José Seguro, porque não só durante a campanha e com a sua presença cá, um apoio que para nós foi de extrema importância, pela energia, pela confiança que nos transmitiu, mas também com a sua presença na tomada de posse, simbólica do ponto de vista da confiança que depositou em nós, em mim e na minha equipa, e numa equipa que teve, volto a dizer, o apoio do Partido Socialista, e não há mal nenhum ao mundo, porque na verdade, se não fosse o Partido Socialista, e em colaboração e articulação com todos os partidos que constituíram esta coligação, não teríamos mudado aqui a capital da região autónoma da Madeira. Penso que foi uma mudança fundamental e essencial para a mudança que há de vir aqui em toda a região autónoma. É isso que eu espero e com certeza que terei muito gosto em recebê-lo aqui noutra condição na Câmara Municipal do Funchal. Muito obrigado. Eu terei muito gosto em aqui voltar e, no essencial, o que eu escrevi no livro é uma identificação com a maneira de fazer política com que o Presidente Paulo Cafofo aqui desenvolve a sua ação como Presidente da Câmara Municipal e, em particular, uma identificação relativamente às causas. Nós sabemos que as câmaras municipais passam por dificuldades, mas também sabemos que a sensibilidade social marca a diferença. E o Presidente Paulo Cafofo é um homem com essa sensibilidade e sabe que, através de políticas concretas e de proximidade, pode ajudar a diminuir as dificuldades e os sacrifícios das pessoas. E, por outro lado, garantir igualdade de oportunidades. Por isso, eu aqui estive durante o período da campanha eleitoral, eu aqui estive no dia da tomada de posse e eu aqui vim visitar e expressar o meu respeito e a minha admiração e, sobretudo, a disponibilidade para a cooperação futura com o Sr. Presidente da Câmara Municipal e com toda a equipa que compõe este Executivo. Muito obrigado. Mais uma vez. Era como se as pessoas todas estivessem a tomar posse. Há uma energia que se sente.